Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, então. Peço desculpas por não ter tido a aula na semana passada, mas realmente minha voz não estava boa e quando eu forço demais não adianta, porque fica pior depois. Então eu vou repor essa aula depois, tá? Acho que não vai ser por agora, porque é o seguinte, o que acontece? Recapitulando aqui todo o nosso estudo, né? Nós estamos nessa parte de gramática. Boa noite, Ana Cláudia, salve Maria, seja bem-vinda. Nós estamos nessa parte de gramática, que é uma etapa de todo o conjunto de estudos que a gente está fazendo rumo à sabedoria, né? Então, a nossa proposta é estudar a filosofia aristotélica tomista, passando de uma maneira propedêutica, preparatória, pela gramática e por outras disciplinas que a gente vai estudar. Nós vamos gastar um tempo bom nesses poemas e depois no latim. Para não ficar só nisso, isso talvez tenha um efeito psicológico negativo nas pessoas, né? Porque pode fazer com que a gente perca a ideia do fim último que a gente está buscando. Como é uma parte que exige bastante, todas as outras vão exigir, mas essa agora, em comparação com aquela da vida espiritual que a gente tinha visto, ela é bem mais exigente. Da vida espiritual, bastava a gente ouvir as aulas e rezar. Todo mundo aqui já deve ter prática de oração. Então, essa é um pouco mais exigente, né? Ela é bem mais. E ela pode desanimar, às vezes, as pessoas. Então, o que eu vou fazer? De maneira paralela, de vez em quando, eu vou dar algumas aulas sobre um assunto que a gente iria ver depois, que é o assunto da poética, certo? É um assunto que tem a ver com o que a gente está estudando aqui na gramática, que a gente vai tentar entender o que é o belo, o que é a arte, qual o significado da arte na vida humana, dentro desse propósito que é alcançar a sabedoria, alcançar a santidade. Existe algum propósito na arte? E os tipos de arte que existem, né? Dos que existem, existe algum que ajuda mais a cumprir esse propósito? Então, são temas ligados a essa parte da gramática, ser uma espécie de filosofia da arte, né? É um tema que eu já tenho algumas aulas preparadas, que eu já dei essas aulas, só que eu estou aprofundando em alguns outros assuntos agora, então eu vou esperar um pouco mais para poder falar dessas coisas para vocês, mas não vai demorar muito não, logo logo a gente vai falar. Então, algumas aulas eu vou entrar com esse assunto. E também a parte da prosa. A parte da prosa, que a ideia seria passar contos, depois textos maiores e livros maiores para vocês lerem e a gente comentar a respeito. De maneira a entender, peraí, como é que esse livro, esse conto, essas coisas podem formar o meu imaginário? Como é que esse trabalho acontece? Isso aí eu vou fazer em forma de vídeo extra. Então, eu acho que essa semana mesmo eu já passo um conto para vocês. E não tem tempo, é livre. Vocês vão ler no tempo de vocês. Aí eu vou gravar um vídeo sobre esse conto. E vou mandar. Quando vocês terminarem de ler no tempo de vocês, vocês vão lá e assistem, certo? Porque se eu inserir a prosa também no conjunto dessas aulas, aí vai ficar muito extensa a coisa, né? Então nós vamos marchar aí mais ou menos poesia, que é a gramática, e o latim, junto com uma filosofia que está acoplada a isso, que no caso aqui é poética, depois a gente pode falar da retórica, e até, quem sabe, começar um pouquinho de lógica, mas não vai passar disso.
entrar na física mesmo só depois que a gente tiver feito tudo isso muito bem feito, certo? E a prosa vai de maneira paralela, ok? Então, o primeiro conto, inclusive, que eu vou passar para vocês é um conto do Machado de Assis, bem curtinho. Acho que não dá nem 10 páginas. Chama-se Teoria do Medalhão. É de domínio público. Eu posso mandar lá, mas quem quiser pesquisar vai encontrar facilmente. Tá? Aí vocês vão ler. Eu posso mandar algumas instruções, mas a gente já falou disso lá naquela aula sobre leitura, né? Que eu passei algumas regras, alguns problemas de leitura. E que eu falei que tinha que pesquisar no dicionário, que a gente tinha que corrigir aqueles problemas de vácuo de imagem, quando a gente não soubesse o que era a coisa, que podia pesquisar no Google Imagens, né? A suspensão da descrença, a questão de imaginar exatamente o que cada coisa tá nos apontando. Então, vocês vão observar bem aquilo. Depois eu vou comentar o texto. E aí vocês vão comparar o meu comentário com o que vocês entenderam, né? Pode ser que vocês entenderam mais do que o meu comentário, absorveram mais ainda. Mas se isso não acontecer, o meu comentário pode ser um suporte para vocês prestarem atenção em alguns pontos que talvez tenham passado despercebido. E aí no outro texto que vocês lerem, vocês já vão observar essas coisas e prestar mais atenção. E assim a gente vai seguindo, certo? Sem pressa, sem afobamento, né? Eu sei que algumas pessoas, quem conversa com o professor, né? Ele afoga um pouco a pessoa, né? Quando ele vai conversar comigo, ele fala, não, até o final do ano tem que terminar tudo, não sei o quê. Não é assim que funciona. Teve uma vez na anistia, numa aula lá presencial, que era, acho que foi em novembro, e aí geralmente ele dava férias de dezembro e janeiro, né? E voltava em fevereiro. E aí ele falou, olha, até fevereiro espero que vocês tenham lido, estudado todos os 11 textos de filosofia, meditado tudo, né? Aí eu pensei que era possível, eu comprei tudo na época e falei, não, vamos fazer. Não tem como, né? Só ele mesmo deve conseguir uma proeza assim. Então, assim, não adianta ter pressa, vamos com calma. Naquilo que cada um dentro do seu tempo puder adiantar, maravilha, vai estudando outras coisas, vai aprofundando, vai lendo, né? A gente já tem um trabalho de defesa da vida aí que eu acho que a maioria de vocês faz, que também gasta muito tempo, é correria, né? Mas esse trabalho aqui é o principal, a gente tem que fazer para que no futuro, daqui a alguns anos, a gente tenha uma estrutura, né, intelectual, a gente tenha um conhecimento seguro para poder fazer um trabalho mais sólido, né, de combate à mentira, de propagação e defesa da verdade, certo? Então é isso. Então vamos para o poema Renúncia, do Manuel Bandeira. É mais simples também. Ele não tem grandes construções assim difíceis. Deixa eu compartilhar a tela. Onde é que é isso aqui? Apresentar. Então tá aí. Vocês estão vendo na tela, mas se possível, peguem o material de vocês, que vocês analisaram. Eu vou usar o meu aqui, tá? Na tela seria o último recurso aí, para quem está vendo o vídeo depois, etc. Então ele começa assim: chora de manso e no íntimo, procura. Esse é o primeiro verso. Curtir sem queixa o mal que te crucia. O mundo é sem piedade e a terra iria da tua inconsolável amargura. Veja, não é tão difícil de entender, no geral. Mas aí a gente vai entrando nos detalhes, né? Então, como é que a gente analisa um texto assim? Bom, começa pelo título, né? Analisa o título. Eu sempre esqueço do título. E tenta ver, deixa um stand-by aí na mente, a ideia do título e o que ele tem a ver com todo o restante do poema. Então, o título chama-se Renúncia.
que é renúncia, né? A renúncia, digamos assim, aqui é um substantivo, é o resultado da ação do verbo renunciar. E o que é renunciar? O que é fazer uma renúncia? É você abrir mão de alguma coisa, né, em função de algum objetivo. É isso? Geralmente, quando você tem que renunciar a algo, isso acontece dentro de um contexto em que a gente renuncia um bem menor em vistas de um bem maior, né? E às vezes esse bem menor, ele parece maior. Ele é mais atrativo, ele costuma ser mais prazeroso, mas a gente renuncia a ele por um bem maior. Vamos tentar entender então o que isso tem a ver com todo o restante do poema. Então, o primeiro verso. Chora de manso e no íntimo. Aqui a gente tem a primeira palavra, que é um verbo, e o verbo está no imperativo. Então, é aquela história, né? Peraí. Será que ele está dando um conselho, fazendo um pedido, executando uma ordem? Oi? Travou? Assim, não tá dando completamente a frase que você fala. Tem problema aqui? Peraí. Melhorou agora? Tá no mesmo jeito? Porque a internet Tá? tá cortando Pra ainda? mim, eu não tô conseguindo ouvir visualização. Deixa eu sair e entrar de novo. É. Boa noite, Delvar. Seja bem-vindo. Então, deixa eu colocar de novo aqui para apresentar. Aqui. Então, é o seguinte. Então, o chora tá no imperativo, certo? Tá, será que ele tá mandando a pessoa chorar? Quando a gente lê, a gente entende pelo próprio contexto aqui que não. Que, na verdade, ele está aconselhando, né? Então, dentro desse primeiro verso, o chora, até os 3 pontinhos, é a informação mais importante que a gente tem, né? As informações mais importantes costumam ser substantivos e verbos, coisas ou pessoas e o que elas fazem. O resto são anexos. Então ele diz chora. Sendo chora a informação mais importante, a impressão que dá é que seria uma ordem. Chora, né? Tá mandando a pessoa chorar. Só que, quando a gente vai ver os anexos, as informações extra que são colocadas ao verbo, a gente vê o seguinte. Ele coloca uma preposição de e põe o adjetivo manso. Chora de manso. De manso aqui é uma locução, uma expressão, duas palavras que se juntam para qualificar o verbo chora. Então a gente diz que é uma locução adverbial, ela faz um papel de advérbio, embora seja preposição e adjetivo. E aí ele completa com a conjunção e no íntimo. Então o que a gente tem aqui? Nós temos o modo, uma qualificação de modo de como ele deve chorar, e no lugar, sentido figurado da palavra, que ele deve chorar. Então ele deve chorar mansamente e lá no íntimo. Então olha a riqueza disso aqui. Se isso de fato é um conselho, então, por mais que o verbo seja a informação principal que a gente costuma ter, o conselho não está tanto no verbo chora, mas a ênfase está onde? Está no modo como a pessoa deve chorar. Então ele está insistindo assim, olha, chora, mas de manso e no íntimo. Esse é o conselho dele. Se a gente vai pesquisar aí o que é chorar, todo mundo sabe, né? No sentido mais literal, até pesquisar no dicionário, chorar significa fazer certa expressão com o rosto, acompanhada do derramamento de lágrimas,
fruto de alguma comoção interior, sentimental. E de manso, né? Mansamente. De manso, se a gente vai entender o que é mais profundamente a ideia de mansidão, né? Porque é isso, de manso significa mansamente, ou seja, com mansidão. Mansidão é uma virtude, né? É uma virtude que faz o quê? É uma virtude moral que ela modera o nosso apetite irascível. Quer dizer, a nossa capacidade de se irritar, de achar que as coisas são inimigas, que os acontecimentos são inimigos meus, a capacidade que eu tenho de, diante dessas coisas que me atacam, que me afligem, que me causam impaciência, né? Lidar com essas coisas racionalmente é o que eu chamo de mansidão. Então, é quando eu sei racionalmente frear a minha ira diante dos acontecimentos do meu dia que tenderiam a causar essa ira. Então, uma pessoa mansa, uma pessoa branda, uma pessoa... Aí você pode ter umas palavras assim mais rasas, como calmo, brando, né? Suave, né? Tudo isso são características de quem possui essa virtude moral da mansidão, que significa, então, o frear a própria ira. Então, olha o que ele está afirmando nesse conselho. Está dizendo, olha, chora como quem tem mansidão. Ou seja, chora, mas faz o uso da sua inteligência e da sua vontade, da sua liberdade, de maneira tal que a causa do seu choro, aquilo que te aflige, não desperte em ti uma ira. Só o caminhão passar aqui, hoje está barulhento ali fora. Entenderam isso? Então quer dizer, que a causa do seu choro não desperte em ti esse sentimento de ira, mas fique manso. E aí ele continua. E onde isso tem que acontecer? No íntimo. Íntimo significa aquilo que é mais interno, mais intrínseco, né? Que é mais essencial. No latim isso é bem explícito, porque no latim você tem a palavra interior, que significa interior, e você tem o íntimos, que é o superlativo do interior. Ou seja, o íntimos é o mais íntimo de todos. No português, íntimo parece que é dentro, mas não precisa ser tão dentro, o mais dentro de todos, né? Mas ela vem do latim, que significa o mais dentro de todos. Então ele está dizendo, olha, você tem que chorar com mansidão e no íntimo, no mais interior de tudo. O que ele está querendo dizer aqui, no final das contas? Bom, no sentido literal, a gente sabe que não pode chorar no íntimo, porque o choro é algo que se expressa para fora. Chorar no íntimo significa o quê? Significa tentar, de alguma maneira, não manifestar exteriormente a causa do seu choro e tentar mantê-la no mais íntimo possível. E ali, chorá-la, ou seja, a gente poderia entender esse chorar aqui no sentido de senti-la, né? De deixar que ela cause o seu efeito, porém no mais íntimo do meu ser. Conseguiram pegar isso? Quer dizer, chora mansamente, ou seja, sem resistência e sem exteriorizações, mas no seu íntimo, com você mesmo. E aí ele coloca os 3 pontinhos, né? Que aqui, até onde eu consegui enxergar, é para justamente dar uma espécie de tempo para a pessoa chorar, né? Você tenta colocar um ponto final. Chora de manso e no íntimo. Ponto. Procura curtir sem queixa. Agora aqui não. Chora de manso e no íntimo. Aí ele dá uma reticências, que é como se fosse um espaço, um tempo, em que a pessoa vai chorar mansamente no íntimo. E aí ele vai acrescentar
mais um conselho, que é um verbo no imperativo. Procura. E aí, de novo, como é um conselho, o que mais interessa para a gente aqui não vai estar tanto no verbo, mas vai estar no modo como ele vai explicar esse verbo. Então, ele diz procura, e aí vem o objeto da procura, né? Que é curtir. É um outro verbo que está no infinitivo. A gente viu isso na aula passada, né? O verbo no infinitivo dá aquele caráter geral da coisa. Você abstraiu a ideia de tempo, separou. Então, ele diz, procura curtir de que modo? Outra locução adverbial, olha só. Curtir sem queixa. E curtir o quê? Outra informação aqui com relação ao verbo curtir. Curtir o mal. Então, se a gente pudesse colocar na ordem, seria assim. Procura curtir o mal. De que maneira? Sem queixa. Certo? Bom, o que é curtir? A gente tem o costume de pensar curtir no sentido de curtir a vida, né? De gozar a vida, de deixar a vida, que a vida nos dê aquilo que ela tem de bom. Mas o sentido originário da palavra curtir é aquele sentido em que você coloca algum objeto, alguma comida dentro de um líquido. Acho que até couro também se faz assim. Você coloca dentro de um líquido para deixar curtindo. De maneira que ao longo do tempo, aquele líquido vai fazer o quê? Ele vai tirando as impurezas daquele alimento, ele vai conservar aquele alimento, ele vai transformar o sabor daquele alimento, ele vai proporcionar certas reações químicas, certas mudanças, de maneira que aquela coisa que ficou curtindo ali saia de uma maneira nova, de uma maneira diferente, né? Quando não é comida, quando é couro ou qualquer outra coisa, geralmente aumenta-se a resistência da coisa. Então, esse curtir, olha, vocês têm que pegar bem a imagem disso, né? A ideia é você pegar uma coisa e deixá-la envolta de um certo líquido, de algum ambiente, de maneira tal que durante um certo tempo aquela coisa vai padecer a influência, o influxo daquele líquido ou daquele ambiente. Então ela está sendo curtida, né? Olha como isso casa direitinho com a ideia aqui do que ele está falando, né? Do primeiro verso. Então procura curtir o mal, né? Qual que mal é esse? O mal é justamente a causa do choro dele, certo? A causa do choro dele que eu estou dizendo não é do poeta, tá? É da pessoa com a qual o poeta está falando. Ele está aconselhando. Então, procura curtir o mal. Curtir como esse mal? Sem queixa, né? E o que é a queixa? Justamente também um outro substantivo que é o resultado da ação de queixar-se, né? E queixar significa o quê? Significa se lamentar, né? Se lamentar geralmente diante de um desconforto físico ou psicológico, poderia dizer, né? Reclamar. Quando que a gente reclama de alguma coisa? A gente se queixa de alguma coisa. Quando eu tinha uma certa expectativa diante de uma realidade e essa realidade não acontece. Ah, tropiquei aqui numa pedra. Aí eu me queixo. Por quê? Porque a minha expectativa era andar ileso, sem machucar o pé. Aí quando eu machuco, eu me queixo daquilo. Ah, vou para casa de carro, peguei trânsito. Se eu já soubesse que iria ter trânsito, me preparasse para isso, eu não iria me queixar. Por que eu me queixei? Porque eu não imaginava. Minha expectativa era outra. Então a gente costuma sempre reclamar das coisas por causa disso. E aí ele coloca um pronome relativo. A gente já viu também o papel desse tipo de pronome,
Ele retoma um substantivo que foi dito anteriormente. Então, curtir o mal sem queixa. Aí ele vem, que te crucia. O que o que está retomando? É justamente o objeto do curtir. Curtir o mal. Esse substantivo aqui. Então, o que retoma o mal e diz, que mal que é esse? É o mal que te crucia. O verbo cruciar, que está aqui no presente, né? É o mesmo que crucificar. Né? Aí a gente também tem que pensar, parar e pensar um pouquinho para a imagem vir mais clara na nossa mente. Não é só pegar e passar, eu sei que é crucificar e pronto. Não, peraí. O mal que crucifica alguém não é simplesmente um mal que causa um desconforto, né? Ah, eu trupiquei ali, ah, eu cheguei atrasado, ah, hoje não tem janta. Não. A crucifixão era tida, né, na época de Jesus, por exemplo, como o quê? Como o pior dos castigos, como o pior dos sofrimentos. Você vai imaginando, bom, a pessoa vai ser pregada na cruz, ela vai ficar sob o sol um tempo grande. Aquele filme Silêncio, para quem já assistiu, o filme dos jesuítas que são crucificados, ele mostra de maneira bem interessante o que é isso, né? A Última das Guerras também é outro filme que crucificam um cara que mostra muito, muito bem também. Então a gente tem a noção de que seria um dos piores tormentos. Então do que ele está falando aqui? Olha como isso vai iluminando a ideia do que ele quer falar. Ele está falando aqui de um mal que causa um sofrimento numa pessoa que analogicamente, ou seja, nós podemos fazer uma analogia, mesmo que hiperbólica, claro, ou seja, é uma analogia pouco desproporcional, com a crucifixão. Tá? Mas ele quer dizer assim, ó, cada pessoa tem um sofrimento que é maior do que os outros. É isso que a gente chama assim, cada um carrega a sua cruz. Cada um tem um mal que te crucia. Né? E aí o conselho dele é, diante desse mal que te crucia, da sua maior cruz, que você chore com mansidão e no íntimo, para dentro. Recolha-se. E procura curtir, ou seja, procura deixar que esse mal cause os padecimentos em você de maneira que você não se queixe. Então, a gente tem que fechar uma imagem só aqui, ó. A imagem é, existe um mal dentro de mim, ou você pode pensar assim, não, existe um mal, um acontecimento, uma cruz que eu carrego, e essa cruz me causa uma dor, certo? Essa dor, o que eu devo fazer com ela? Eu devo deixá-la dentro de mim, isso que é o curtir, de maneira que ela vá provocando certas transformações em mim. E que, no meio desse processo, se eu tenho que chorar, se eu tenho que reagir diante do mal que vai me cruciando, né, que vai sendo curtido ali, essa minha reação seja com mansidão, ou seja, sem revolta, sem queixa, que ele está dizendo aqui, e interior, sem manifestações exteriores. Certo? Tá claro isso aqui? Então vocês vejam, no fundo ele está falando assim, ó, ele não está mandando a pessoa chorar porque ele sabe que todo mundo tem uma cruz e todo mundo vai chorar. Se não for um choro físico, vai sentir uma manifestação física e psicológica da sua cruz. E aí ele está recomendando como é que as pessoas devem reagir diante disso. É isso aí. E aí ele põe 2 pontos.
Por que que ele põe 2 pontos? Ora, porque ele vai explicar justamente a causa principal dessa recomendação. Qual recomendação? De curtir sem queixa o mal que te crucia e chorar de manso no íntimo, né? Veja que são 2 pontos aqui muito importantes, né, pra gente. Guardar as coisas no interior, o mal, a dor, e não colocá-la para fora exteriormente. Chora de manso no íntimo e procura curtir sem queixa. Não manifeste isso, certo? Não está falando aqui no sentido de não manifestar, de você não contar para alguém, de você não partilhar, de você não se confessar, de você não rezar, certo? Mas no sentido de se queixar, de se lamentar, de se lamuriar, de reclamar. E aí, 2 pontos. O mundo é sem piedade, né? E aí vem uma conjunção, outra informação. Então, uma é essa. O mundo é sem piedade. E o mundo, de novo, né? Até riria. Nós temos aqui agora um verbo no futuro. O futuro do pretérito, melhor dizendo, né? Da tua inconsolável amargura. Então, como assim? O mundo é sem piedade, tudo bem, mas... E até riria da tua inconsolável amargura. O que que isso tem a ver com os 2 pontos que ele colocou? Isso é uma coisa que vocês têm que enxergar. Por que que esses 2 versos são uma explicação dos 2 primeiros? Ele está dizendo assim, ó. Caso você se queixe, caso você chore exteriormente, você se lamente para os outros do mal que te crucia, o que que vai acontecer? O mundo até riria, ou seja, se isso acontecesse no passado, o futuro do pretérito, num futuro depois disso acontecer, de você reclamar, murmurar, o mundo riria da tua inconsolável amargura. Conseguiram compreender a linha aqui? Tá, vamos entender isso aqui. O mundo, né? O que que ele está falando? O que que é o mundo? Se a gente vai pesquisar, a gente vai achar que é o planeta Terra. Mas a gente que tem uma formação religiosa, a gente entende que o mundo, na verdade, é um dos 3 inimigos do ser humano. Nós vimos isso na aula de espiritualidade. Nós temos o inimigo dentro de nós, que é a carne, e nós temos o inimigo fora de nós, que é o demônio. Todo o mundo é o quê? O mundo é o conjunto das manifestações culturais, das realizações humanas e diabólicas que são fruto da carne, ou seja, das más tendências, das inclinações más dos seres humanos, e que visam conduzir o ser humano para essas mesmas inclinações carnais, né? Então, o que que é o mundo? O mundo é as modas indecentes, as novelas, as músicas, as ideologias, desde as concepções filosóficas mais altas até a arte, né, que a gente tem de mais sensível, tudo isso que é fruto da carne humana e que leva para a carne humana, ou seja, para a corrupção, para o pecado, que é anticristo, né? Tudo isso a gente chama de mundo. Então ele está dizendo, bom, esse aparato, as pessoas que vivem nisso, né, que são conduzidas por isso, o mundo, ele é sem piedade. E aí, o que acontece? A gente tem aqui, eu creio que vocês tenham pesquisado a morfologia das palavras, tá? Isso é muito importante. Como a gente já viu isso nos poemas passados, eu não vou me deter tanto em todas aqui, só em uma ou outra
são de construção mais difícil. Por exemplo, o mundo é sem piedade. Sem é uma preposição que é bem clara, né? Qual que é a função dela aqui? Ela está fazendo uma subtração. Ela está eliminando, está excluindo alguma coisa. Está dizendo, olha, todo esse mundo, ele não tem uma coisa chamada piedade. Piedade é uma palavra que pode ser entendida com dois termos, né? Como sinônimo de misericórdia, ou seja, o mundo ele não vai descer até a sua dor, se identificar com ela e te ajudar, mas ele vai olhar de cima e te julgar, certo? Ou te condenar. E piedade também pode ser entendida no sentido de uma virtude, né? Que é um certo zelo para com as coisas de Deus. Eu falei de piedade lá na primeira aula do nosso curso, quando Santo Alberto Magno, eu acho que é ele mesmo, ele diz que a teologia é a ciência que conduz à piedade, né? E aí eu disse que piedade é um termo que vem do latim e que vem do grego eusebeia, né? E eusebeia é um tipo de oração, a gente diz a oração de piedade, que é correspondente ao Roi Marim, a oração de simplicidade, que é quando a pessoa está realmente piedosa. Além disso, piedade é um dom do Espírito Santo. Tudo isso a gente pode olhar para ter mais profundamente a ideia do que é a tal da piedade. No fundo, então, ele está dizendo assim, olha, o mundo, ele não tem misericórdia e ele não considera o pensamento de Deus. E por causa disso, ele até, ou seja, ele chegaria ao ponto, ele também riria, né? E o que é rir, né? Se a gente procura aqui, é quase o oposto do chorar, né? O chorar é uma expressão facial com derramamento de lágrimas que é fruto de uma manifestação emocional. Geralmente de tristeza. Pode ser que você chore de alegria também, né? E o riso é o quê? É uma outra manifestação no rosto, não é isso? A gente sorri assim, que também expressa uma emoção. E aí o riso, sim, é um riso, sempre expressa uma emoção de alegria, de júbilo, né? De contentamento. A alegria é o quê? A alegria é um sentimento que brota quando a gente está diante de algo que a gente considera um bem. Então, olha que interessante. O mundo, por ser sem piedade, quando vê o seu mal, ele ri, porque ele considera o teu mal um bem. E ri do quê? Aí ele vai colocar, né? Uma preposição aqui, da, que é a preposição de mais o artigo a, junta, faz uma contração do ir do da, né? Da tua, pronome possessivo, ou seja, o que vem depois é de posse da pessoa com a qual ele fala. Da tua, qual que é o substantivo agora? A amargura. E aí ele caracteriza com adjetivo como é essa amargura. É uma amargura sem consolo. Certo? O que é a amargura? Né? Se a gente pesquisar, tá assim no dicionário, que tem sabor acre. Né? Que negócio é esse de sabor acre? É um sabor um tanto corrosivo, né? Ácido, azedo, certo? Amargo, né? O melhor aqui é a gente apelar para a nossa experiência. Pensa no jiló que você come cru, né? Tem um gosto amargo, ou seja, ele de alguma maneira fecha, né? Ele não sei se vocês conseguem pegar, ele não expande, né? Ele tende a contristar o corpo, a língua. E aí a gente usa o amargor, né? A amargura, o sabor amargo, como analogia ao sentimento da tristeza misturado com a mágoa.
né? Você, então, está triste porque percebe que não existe um bem presente. A tristeza é isso, né? Você está diante de um bem que não se faz presente, então vem a tristeza. E a mágoa, ela vem porque você espera que o bem chegue, você espera, você tem expectativa de que alguém traga esse bem, e isso não acontece, né? E aí você guarda, então, uma mágoa. Então, essa mistura de mágoa, né? De uma espécie de rixa interior com a tristeza é o que a gente chama de amargura, certo? Daí, assim, a melhor maneira, se a gente não consegue perceber bem o que é esse sentimento, a melhor maneira de percebê-lo é na literatura. Então, é você procurar personagens que se dizem, ou cujos autores, escritores, dizem que esses personagens são de caráter amargo, né? Mas olha que interessante, por que ele está dizendo amargura aqui? Né? Ele não está dizendo que o mal que crucia ele vai gerar uma amargura. Mas ele está dizendo assim: olha, caso você se queixe do seu mal que está aí dentro, curtindo, ele pode se tornar uma amargura. E aí as pessoas vão rir dessa mesma amargura. Entende? Por que ele vai se tornar uma amargura? O mal que crucia a pessoa, né? Eu acho que você já consegue entender por quê. Bom, porque se você vai reclamar do mal que está te cruciando para o mundo, qual que geralmente é a intenção da pessoa que reclama? É se livrar do mal. É como se ao falar do mal, ao reclamar, ao se queixar para outras pessoas, a dor diminuísse. E o que ele está dizendo assim, meu filho, se você fizer isso, o que vai acontecer é que a dor vai continuar e a ela será somado um sentimento de tristeza e de o que eu falei antes mesmo? De tristeza e mágoa. E isso vai se tornar como um sabor amargo dentro de você. Você terá as propriedades de algo que é amargo. Você se tornará um giló ambulante. Né? Seria isso. Você, e olha que interessante, o sabor que você vai causar para os outros é um sabor amargo. Quem gosta de ficar perto de alguém que só reclama? Não é isso? Quer dizer, consegue entender que a relação humana que se estabelece é uma relação análoga a alguém que está comendo, que está mordendo um giló? Ah, mas eu gosto de giló. Tudo bem, né? Gosto não se discute, né? Ainda mais em culinária. Mas símbolos, a Eu gente... gosto, viu? Eu também Tá. gosto, né? Eu gosto. Cru, assim, curtido no limão, né? É um mal que me crucia, né? Eu gosto. Mas o negócio é o seguinte, que a ideia de amargo, ela tem um símbolo na realidade, né? E o símbolo dela é de algo ruim, né? Se a gente, na bebida, na comida ou em outros elementos, a gente tem um certo prazer em comer, não tem problema. Mas a ideia simbólica do amargo é de algo ruim. E ele acrescenta aí um adjetivo à amargura que é inconsolável, ou seja, essa amargura sua, ela não tem consolo. Você se queixa do mal, aí fica amargo. Se queixa da amargura, ninguém vai conseguir te consolar, ou seja, vai te tirar a dor, vai amenizar a dor que é causada por essa amargura, certo?
Ok? Tá, aqui seria bem interessante a gente sempre se perguntar qual que é a função de cada classe morfológica, né? E esse da aqui é interessante, né? Riria da tua amargura. Que tipo de relação essa preposição de mais a estabelece aqui? Porque vocês vejam, eu poderia dizer assim, rir, rir com alguém. Esse com é uma preposição que vai estabelecer uma relação entre o riso e a pessoa. Rir com alguém. Rir em alguém ou algum lugar é outra relação. Se eu coloco assim, rir para alguém, outra relação. Eu nunca esqueço uma vez que estava na sala de aula, né? Quando eu era estudante ainda, colegial. E aí tinha um rapazinho que gostava de fazer muita graça, muita palhaçada e tal, bagunça, né? E aí a diretora chegou lá e perguntou: você acha que as pessoas estão gostando do que você está fazendo? Aí falou assim: então, tá todo mundo rindo, né? Das palhaçadas dele. Aí ela disse assim: mas tem uma diferença de eles rirem para você e rirem de você. Aí eu acho que ele não entendeu, mas eu entendi na hora, né? E falei: nossa, isso é muito verdade, né? Quer dizer, eles não estão rindo para ele, como que, nossa, como se o riso fosse uma espécie de prêmio, de consolo, de pagamento pela atitude dele. Mas as pessoas estavam rindo dele, né? O que significa esse tipo de relação? Mesmo caso aqui, ó. O mundo riria da tua amargura. No fundo, até onde eu consegui enxergar aqui, é uma relação de causa e efeito. Não é isso? A amargura é a causa do riso. Né? O riso, que é uma manifestação exterior de uma alegria, que é um encontro com o bem, tem como causa, e a causa é justamente esse bem que eu acabei de falar, a amargura da pessoa. Então, uma relação de causa e efeito. Rir de. Certo. Então, continuando. Aí ele diz, né? Só a dor enobrece, e é grande e é pura. Aprende a amá-la, que a amarás um dia. Então, aqui a gente tem esse só, que significa somente, e que no fundo, apesar de ser um advérbio, né? É como se ele desse um sentido para toda a frase que vem depois. A dor enobrece. Então, somente a dor enobrece. Né? É diferente de dizer assim, a dor somente enobrece. Conseguem perceber a diferença? Se eu digo assim, só a dor enobrece é uma coisa. Se eu digo a dor só enobrece, é outra. Né? Então aqui eu estou classificando o seguinte, eu estou dizendo assim, ó, que a única coisa, substância, que é capaz de provocar o enobrecimento é a dor. Se eu colocasse o só depois da dor, ficaria assim. A dor só enobrece. Aí eu estaria dizendo assim, que a única propriedade existente na substância dor é o enobrecimento. Que não é esse o caso. O caso eu estou dizendo aqui que é a única substância capaz, dentre todas, capaz de provocar o enobrecimento é a dor. Só a dor enobrece. Bom, o que é enobrecer? A gente já viu um pouco da ideia de nobreza aonde? No alma minha. Alma minha e gentil. Não é isso? Gentil era no sentido de nobre, e a gente viu que nobre é uma espécie de
a casta superior, mas que diz respeito aos seus méritos. É uma pessoa que mereceu estar num lugar acima da hierarquia. E aí eu disse mais ou menos que seria uma pessoa que tem virtudes, uma pessoa que se sacrifica pelos outros, né? De caráter nobre. É uma pessoa que conseguiu desenvolver a sua alma num nível mais profundo, certo? Vou ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui, né? No dicionário eu coloquei dignificar-se, engrandecer-se moralmente em méritos. Espero que esteja claro, então, essa parte. Então, ele está dizendo, olha, só a dor que vem do mal que te crucia, né? É capaz de te elevar moralmente, espiritualmente. E é grande e é pura. O que ele quer dizer aqui? Aí, veja só, ele está fazendo uma construção aqui em que ele dá a classificação para a dor, mas querendo dizer que essas classificações, elas são posse da pessoa que tem a dor. É como se ele dissesse assim, só a dor é nobre, e é grande e é pura. Mas ele diz, só a dor enobrece. E aí, para não dizer, e engrandece e purifica, ele diminui, ele enxuga e diz, e é grande e é pura. Ou seja, te deixa grande e te deixa pura. Certo? Em que sentido, né? No sentido de grandeza, não física, mas moral também, né? Então, enobrecer, você pode pensar assim, que ele vai te cumular de certos méritos, de certas características, de certas qualidades, né? Engrandecer. A dor vai fazer a sua alma crescer. Em que sentido? Nesses mesmos méritos, nessas mesmas qualidades, você vai se tornar uma pessoa maior, mais virtuosa, né? Colocar até a vida espiritual aqui mais santa, mais sábia, e ao mesmo tempo é pura, vai te purificar. O que é purificar? Né? Purgar é você retirar aquilo que é impróprio, separar aquilo que é menos nobre. Né? Santo Tomás de Aquino, quando ele vai falar da fé, ele fala da pureza. E ele diz assim: purificar é misturar com o melhor. Né? Então significa isso, significa em que na medida que você vai se tornando grande e nobre, tudo aquilo que é inferior dentro da sua alma vai sendo deixado, vai sendo expelido de você. O que é esse inferior? São os vícios, né? Os maus hábitos. São aquilo que impede o desenvolvimento das nossas faculdades. E ele continua. Outro verbo no imperativo. Aprende. Aprende tu a amá-la. Amar o que aqui? Sempre a gente tem que perguntar, né? Quem tem que aprender a amá-la? Tu. Tu aprende a amar, né? E esse lá é um pronome que está retomando o quê? A dor, né? Se não tiver claro para vocês, tipo, se vocês perguntarem assim, ó, esse lá está retomando quem? Amar quem? E vocês ficam com dúvida de qual palavra é que aí tem que haver um estudo mais profundo na morfologia, para entender que ele está retomando o substantivo, a coisa da qual ele está tratando aqui, né? Que é a dor. Tá claro isso para vocês, né? Qualquer dúvida, gente, vocês, não estou entendendo, não estou percebendo, por favor, manifestem. Ou podem manifestar depois também. Então, ops.
aprende a amá-la, que aí vem uma conjunção, certo? Uma conjunção é uma espécie de conectivo, né? Uma palavrinha que vai conectar duas frases, duas orações, e dá um certo sentido, uma relação entre elas. Que tipo de relação é aqui? Relação também de causa e consequência. Aprende a amá-la, que, como se ele dissesse assim, porque se você fizer isso, se você aprender a amá-la, vai acontecer o que vem na frente, que a amarás um dia. Então, olha que interessante que ele está dizendo aqui. Dizendo, olha, a dor que causa o enobrecimento, o engrandecimento e a purificação da pessoa, essa dor que você deve curtir sem queixa, né? Lá no íntimo de você, sem expor para os outros, porque isso só traria coisas piores, só faria de você uma pessoa amarga e o mundo iria rir de você. Essa dor, ela é passível, ou seja, ela é possível que você aprenda a amá-la. Ela é passível de amor, de aprendizado do amor. Está dizendo, essa dor você pode aprender a amá-la. Existe uma arte em que você vai aprendendo aos poucos a ter amor por essa dor. E o que é o amor, né? O amor é o que é o amor? Pergunta tão filosófica, né? Vamos ficar a noite inteira discutindo. Vamos pensar na paixão, amor, né? O amor é aquele sentimento ou aquela paixão que surge na consideração de um bem. É o contrário do ódio, né? Que é a consideração de um mal. Então aqui ele está dizendo, olha, você quando pensar na sua dor, vai poder gostar, se sentir bem. Olha que interessante. É possível isso, é possível aprender a fazer isso. E se você aprender, um dia você vai amá-la. Um dia você vai olhar para ela e ficar feliz. Aí vem uma outra conjunção. Então, né, que é uma espécie de conclusão, né? O que irá acontecer se você fizer isso? Então, olha o que vai acontecer. Ela quem? A dor será futuro do presente, né? Ela há de ser a tua alegria. A gente acabou de falar, a alegria. Qual que é a diferença do amor e da alegria? O amor é o sentimento que brota quando eu considero, quando eu penso, quando surge na minha mente o bem, a ideia do bem. E a alegria? A alegria é o sentimento que vem quando eu tomo posse do bem. Tá? Então, olha que interessante. Aprende a amar essa dor, que um dia você vai amá-la. Um dia você vai pensar nela, se voltar para ela e vai ter um bom sentimento. Então, ela será a tua alegria. A posse dessa dor, o fato de ter essa dor, o fato de carregar essa cruz, será a causa de um gozo, será a causa de uma fruição de um bem. Vocês estão entendendo aqui? O que ele está falando aqui? Ó? Que aquilo que era mal se converte, se você aprender a amar, em bem. Porque, na verdade, sempre foi bem. Só que você via como mal. Aí ele diz, e, na conjunção, para somar mais uma informação, será, futuro de novo, ela, a dor, somente ela, somente a dor e nenhum outro bem será a tua ventura. Né? Ventura aqui vem do verbo, vem do latim venturus, né? Que significa, onde é que a gente tem a palavra ventura, né? Acho que é no Glória, não, é no Credo, né? Lá no finalzinho do Credo, que significa a esperança dos bens,
né? Aquilo que vem, aquilo que é vindouro, aquilo que há de se adquirir no futuro. Isso em latim. Em português a gente vai no dicionário e a tradução é sorte, riqueza, felicidade, né? Bem-aventurados, né? Aquele que tem ventura. Significa então essa felicidade. Então olha o que ele está dizendo. A dor será ela só a fonte da tua felicidade. E aí ele dá uma pista, né, com essa palavra aventura. Você não pode só interpretar como a fonte da felicidade. Porque se no latim significa as coisas que hão de vir, vem a chave de leitura que a gente pode ter aqui, ó. Por que que a aventura, por que que a dor se torna uma felicidade? Né? E aqui agora a gente dá até um parêntese, né? E fala aqui no aspecto teológico da coisa, né? Bom, porque a dor, na medida que a gente aceita ela, ela aponta para bens superiores. Né? Tem a frase máxima da providência divina que é, o Padre Paulo Ricardo, inclusive, tem insistido muito nela, né? Deus só permite o mal se desse mal ele pode tirar um bem maior. Então, a frase que ilumina, a verdade que ilumina todo esse poema é essa. Deus só permite um mal se desse mal ele pode tirar um bem maior. Então, peraí. Como é que uma cruz, um mal, uma dificuldade, pode se tornar uma alegria, uma aventura? Será que é porque a pessoa se converte em masoquista? Né? Será que é porque ela aprende a ter prazer no sentimento de dor, na tristeza? Né? Ela se torna uma pessoa que gosta de ouvir música de corno, né? E ficar curtindo sem queixa o fato de ter sido traída? Não é isso. É que, na verdade, na medida em que ela pega o mal, o suposto mal, a dor que ela está carregando, né? E ela consegue enxergar, ouvir, ou pelo menos crer que aquela dor só existe porque ela trará um bem maior. Quando ela faz esse movimento, ela enxerga então que na verdade aquela dor não é um mal. Ela é um bem, só que é um bem inferior a esse outro bem que irá surgir. Conseguem ver isso? Sim. Veja que ele não está falando aqui do ato do pecado, até porque o ato do pecado não costuma ser uma dor, certo? Ele costuma ser um prazer, né? Independente de qual seja ele. Mas ele está falando aqui da consequência ou de um pecado, que isso sim é uma dor, ou de uma aprovação, de uma situação que apareceu na nossa vida, não fruto dos nossos pecados, mas como uma espécie de presente de Deus. Para quê? Para que, deixando que esse mal seja curtido em nós, nós possamos alcançar um bem maior. E quando eu enxergo isso, eu vejo que então esse mal, ele é a minha alegria, ele é a minha aventura. Não tem uma música que diz assim: meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Não é isso? Quer dizer, que loucura é essa? Né? Veja no filme A Paixão de Cristo, como que Jesus, depois de cair a primeira vez, acho que é a primeira, né? Eu acho que é depois que ele toca o rosto da Virgem Maria, né? Ele levanta, toma a cruz e abraça a cruz. Né? E se debruça, né? Deita o rosto sobre a cruz. Por quê? Porque ele está amando a cruz. Por que Jesus amou a cruz? Porque ele sabia do bem maior que viria daquele sofrimento.
Estão conseguindo entender o quanto é legal esse poema, né? Talvez seja o mais profundo aí de todos que a gente viu até agora. Profundo no significado, mas ele é simples na sua construção sintática. Aí ele continua. A vida é vã, como a sombra que passa. Coloca os 3 pontinhos para justamente dar essa ideia de passagem, né? Quer dizer, os 3 pontinhos aqui, assim, é quase lá no Nel Mesa del Caminho, né? Vinhas fatigado e triste, triste e fatigado eu vinha. Né? A ideia de passagem, né? Então, a vida é vã como a sombra que passa. Substantivo vida, vem aqui um verbo de ligação é, e a qualificação da vida, ela é vã. Né? O que é uma coisa vã? Vem de vão, né? Algo é vão. E o que é vão? Vão é aquilo que está vazio, oco, sem fundamento, sem substância. E aí ele usa uma figura para ilustrar isso, esse vão, esse oco. Ele diz, é como, e aqui a gente tem uma comparação, né? O como aqui está sendo atribuído a é, né? Que é um advérbio de modo. O modo como é como a sombra que passa. O que é uma sombra? Olha que interessante. Se a gente simplesmente pensa na sombra e passa adiante, a gente não consegue ver a sutileza do que ele está dizendo aqui. Então, a sombra é uma projeção, né, de contorno, não é isso? De contorno e... me foge a palavra agora para tentar explicar isso aqui. Mas ela é uma espécie de projeção, não é isso? Uma espécie de projeção escura de alguma realidade. Se eu tenho uma árvore, eu tenho de um lado dessa árvore a luz, o sol que ilumina ela, e do outro lado da árvore, projetado no chão, eu tenho uma parte mais escura que me dá mais ou menos uma imagem, um simulacro dessa árvore, que é a sombra. A árvore permanece dentro de 24 horas, mas na medida que o dia vai passando, a sombra vai mudando de direção. Chega à noite, ela esvanece, não há mais sombra. Então ele está dizendo, olha, agora você pega isso, a ideia de sombra, a imagem de sombra, e atribui a ideia de vida. Né? Porque ela é uma explicação do que é ser vão. A vida é tão oca, tão carente de fundamento, né? É tão carente de substância, como uma sombra, né? Que passa. E aí o que ele está dizendo? Olha, da mesma maneira que a sombra começa com o nascer do sol e morre com o pôr do sol, a vida é assim. Né? Ela tem um início e ela vai ter uma morte. E por que então que ela é oca, ela é vã? O que ele está querendo dizer aqui? A gente só consegue entender isso, ó, essa ideia de ser oco, vão, passageira, se olhamos à luz da vida eterna. Certo? Já dá para perceber que é um poema religioso, que tem um fundo católico por detrás dele, por todo o tema aqui da dor que a gente falou. A ideia de curtir a dor e tal. Se não tivesse, Ah? se não tivesse, se não tivesse um cunho religioso aqui, a Maria. Sim. Então a gente é lícito eu pegar e dizer que esse verso eu posso enxergar ele à luz da vida eterna, né?
Então eu digo, olha, sim, a vida ela ela é carente de fundamento em si mesma. Ela é como a sombra que passa. Por quê? Porque a árvore, né, verdadeira é a vida eterna. A minha vida verdadeira, com fundamento, preenchida, é a vida eterna e, por que não dizer, a vida da graça, né? A vida eterna começada, a vida espiritual. Então, ele está dizendo assim, só faz sentido viver essa vida se você fizer isso com a dor. Se você olha a dor na perspectiva de um bem futuro que ela possa trazer, tanto nessa vida quanto na vida eterna, né? Porque a vida ela é passageira, ela é vã, ela é oca, como a sombra que passa. Jesus diria, como a erva do campo, né? Que de manhã floresce vicejante, mas à tarde logo seca, né? Acho que é o Salmo, né? Certo? Até aqui tá ok? Estão entendendo? Sim, tá ok. E aí ele vai com outro imperativo. Então, sofre, né? Não mandando sofrer a pessoa, mas dizendo que, já que ela vai sofrer, ele dá ênfase no modo como se deve sofrer. O advérbio, então, sereno, né? Sofre serenamente. Seria retomar o que ele fala lá no início, de manso? É, deixa eu ver aqui. Sim, exatamente. Ele começa lá em cima, né? É. Mostrando como que a pessoa deve sofrer. E aí explica por quê. Porque o mundo é sem piedade, o mundo vai rir de você. E outra, só a dor ela é capaz de te enobrecer, é grande, é pura. Aprende a amá-la e amarás um dia, né? Ela vai ser a tua aventura e, inclusive, ele vem com outra informação. E a vida é como a sombra que passa. Aí ele retoma, exatamente. Sofre sereno e de alma sobranceira. Né? Esse D aqui é uma preposição que vai indicar agora não causa e consequência, como a gente viu, mas, e nem inclusive posse, né? Mas é um modo de ação, quase como se fosse um advérbio, né? Forma justamente uma locução adverbial. Sofre sereno é um advérbio e de alma sobranceira você tem uma preposição, um substantivo e um adjetivo, porém tudo isso é com a função de um advérbio, porque é um modo como você deve sofrer. Exatamente da maneira como ele colocou lá em cima, no procura curtir sem queixo o mal que te crucia. Tá. Sofre sereno. O que, que é sereno? Serenamente. É sem nuvens, limpo de névoas, né? Limpo de obstáculos no ar, tranquilo, manso, calmo. Então ele está dizendo, olha, sofre sem pequenas objeções, sem murmúrios, sem reclamações, de maneira serena, tranquilamente, sem fazer um esforço contrário, sem resistência, e de alma sobranceira. O que, que é sobranceiro? Sobranceira é o que está superior, que tem domínio sobre o outro. Né? Então ele está dizendo, olha, alma a gente já viu, né? Toda aquela discussão, a alma é o princípio que anima, que dá vida para a pessoa, é a essência da pessoa, é aquilo que de maneira principal é representada pela inteligência e pela vontade, aquilo que há de superior no homem. Então, olha, sofre mansamente, serenamente e com a sua alma acima de tudo. Olha, ele está dizendo como que faz para você aprender a amar a dor. Né? É se você considerá-la com a inteligência e com a liberdade. Né? Não é sofrer a dor resistindo-a, aguentando-a, suportando-a, mas é
livremente, com um ato da vontade, porque se conhece o bem, ou pelo menos se crê no bem que ela pode nos trazer, dentre eles o maior, que é a vida eterna, é o mérito para o céu, porque se conhece isso, eu então me coloco acima da dor. Não é a dor que me domina, sou eu que tenho alma sobranceira, que agora tem um domínio sobre a dor. Tá claro? E aí ele continua. Sofre então assim, de alma sobranceira, continua dizendo o modo como ele deve sofrer, certo? Sem um grito sequer. Né? O grito é outra manifestação física, né, de alguma reação emocional. Então, sem nem menos um grito, ou seja, um ai, uma manifestação interior, exterior da sua dor, né? A tua desgraça. Então, no fundo, reordenando, ele está dizendo assim: sofre tua desgraça, seu infortúnio, a sua ausência de graça, entre aspas, né? Porque a desgraça aqui é uma graça, certo? Duas coisas que eu posso dizer aqui, ó. Todos nós carregamos a cruz. Uns vão carregar sem querer, mas vai carregar, e os outros vão carregar por querer. Já ouviram o ditado, aceita que dói menos? Né? É isso aqui, só que no popular. Né? Abraça a tua cruz, meu filho, que vai doer menos, porque a visão do bem futuro é melhor. Vai te consolar. Se você abraça a cruz com ódio, sem querer, querendo expulsá-la, ela vai pesar mais ainda. Você vai sentir ela mais ainda. Né? E a outra coisa é a seguinte: o padre Francisco Espirago, ou Espírago, acho que é Espirago, que escreveu um catecismo, tem até ele aqui, eu acho que ele é esse daqui, ó, acompanha meu dedo aqui, cadê? Esses 3 azuizinhos aqui em cima do meu dedo, olha só. São 3 volumes de um catecismo do Francisco Espirago. Ele diz assim: tem 2 formas de Deus agir no mundo. Uma forma é pela graça. Ele manda a graça. E a outra forma, vocês sabem qual que é? É pela desgraça. Né? Quer dizer, Deus dá o auxílio ou Deus permite a aprovação, a queda, o problema, para o bem da pessoa. Né? É aquela história de novo no popular. Se não vai pelo bem, vai pelo mal. Entenderam isso aí? Então ele está dizendo assim: sofre tua desgraça, de que modo? Sereno, serenamente, mas de alma sobranceira, e mais, sem sequer um grito. Claro. E aí ele termina: encerre em ti, você poderia até retomar lá em cima, no teu íntimo, né? A tua tristeza inteira. A tristeza que aqui é a consequência inicial dessa dor, né? Ele pede então que ela inteira, sem deixar nada de fora, sem querer selecionar, sem querer justificar uma coisa ou outra e aceitar outras. Não. Ela inteira você encerra em ti. Né? Encerrar aqui não é no sentido de acabar, finalizar, mas é no sentido de fechar, enclausurar. Né? Não tem daquela letra da música Belíssimo Esposo, que diz: encerrar-me
dentro de ti? O que você quer dizer quando você diz que você quer encerrar-se dentro do Cristo? Não é morrer dentro dele, né? Acabar com a minha vida. É eu estar inteiro, fechado, completamente escondido dentro dele. Então ele está dizendo, olha, enclausure a tua tristeza inteira. Né? Em que sentido? Não reclamar, não expô-la, não jogar ela ao mundo, mas tenha ela como seu tesouro. E pede, outro verbo imperativo, né? Pede tu. Pede o quê? Pede humildemente a Deus que a faça tua doce e constante companheira. Reordenando seria. E pede a quem? Pede a Deus que a faça tua companheira. Esse é o principal. Né? Pede, roga, certo? A Deus, tá mandando, aconselhando você a rezar. E aqui que tá, né? Aqui é o segredo para que você aprenda a amá-la. Como é que eu vou aprender a ver ou a crer que existe um bem por detrás da minha dor? Exercitando a fé. E a gente viu o que é rezar? É colocar a fé em ato. Não é isso? É exercitar as virtudes teologais. Então ele está falando, olha, então pede a Deus que a faça tua companheira. Faça quem a tua companheira? No caso aqui, a tristeza. Não é isso? Que ele está retomando no verso anterior. Pede a Deus que a tua tristeza, que, claro, vai dizer respeito não à tristeza em si, o sentimento, mas o mal que é causador da tristeza, que ele chamou antes de desgraça, né? E lá em cima, no segundo verso, o mal que te crucia, no fundo é a mesma coisa, que ele está retomando sob aspectos, pontos de vista diferentes. Pede a Deus que faça desse mal, dessa dor ou dessa tristeza, a tua companheira. Companheiro é o quê? É aquele que está do nosso lado, que caminha para o mesmo rumo que nós. Né? Não está na direção contrária, mas que se ordena ao mesmo fim que nós almejamos. E aí ele dá as qualificações. De que modo você deve pedir a Deus rezar? Com humildade. Né? Nós falamos lá na aula de oração também que depois da fé, a coisa que tem que estar sempre presente é a nossa atitude de humildade. De colocar os pés no chão da realidade, de aceitar a realidade e de enxergar que Deus é Deus e eu sou uma mera criatura. E nessa atitude de humildade, pedir a Deus que a faça minha companheira. Mas de que modo? Que tipo de companheira a dor tem que ser? Uma companheira amarga? Não, uma companheira constante, que vai estar sempre, dia e noite comigo, e doce. Né? Aqui é a palavra, o qualificativo que consola, né? A doçura. Você vai pesquisar o que é a doçura? A gente compara com o sabor do amargo, que eu falei do jiló. O sabor doce, se eu falar açúcar, talvez não seja o melhor, mas mel, né? Acho que mel é o melhor, né? O sabor adocicado do mel. É mais tradicional, o símbolo do mel, do que o do açúcar, né? Falar de açúcar mascavo, açúcar demerara, né? Açúcar refinado não convém. O mel, né? Tem até a música protestante, tem sabor de mel, né? Fábio deve saber tocar lá no teclado. Brincando. Renan, Hum. esse título, então, pode ser essa passagem aí, né?
Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Exatamente. Ah, você falou do título. Isso, renuncia. Exatamente. Sim. Beleza. E veja só, isso, né? Renunciar a si mesmo. O que significa isso no final das contas? É renunciar àquela atitude interior que vem das minhas partes mais baixas, das minhas paixões, dos meus sentimentos, né? Renunciar àquela tendência que eu tenho para agir segundo aquilo que eu sinto e não aquilo que eu sei ou aquilo que eu creio, né? Então, no fundo, e especificamente nesse poema, ele está dizendo para renunciar aquele desejo, aquele afã, aquela sanha que a gente tem de reclamar, de querer buscar consolo no mundo, né, das nossas dores, de não aceitar as nossas cruzes, né? E aí, ele é então, o poema todo, um, um conselho para aquele que lê o poema, para aquele que o declama, para aquele que o decora, para que renuncie tudo isso que o Cristo, como você colocou aí, né? Chama de, e aí o Cristo eleva isso a tudo, né? Renuncie a si mesmo e tome a sua cruz com alegria e siga. E aí a gente finaliza essa aula de hoje. Espero que tenha ficado. Isso tudo eu falei para quê? Fala, Fábio, se você falar alguma coisa. Não, não pode dizer que é bem profundo mesmo. Não dá para, se não tiver um trabalho de meditar e fazer todo esse processo como você vem orientando, não dá para eximir tudo isso, né? Tirar, assim, Isso, não por exato. Quer dizer, um tempo. se a gente só lê de maneira superficial, a gente não consegue pegar toda essa riqueza, né? Isso. Então, qual foi o Uhum. trabalho que deveria ser feito? A aula é para isso, é para mostrar para vocês o trabalho que tem que ser feito. O trabalho de copiar, o trabalho de decorar, o trabalho de analisar as palavras no português, ver se tem algum reflexo no latim, o trabalho de concatenar as ideias de um verso para outro, de uma estrofe para outra. E aí, veja, é como se o trabalho ele fosse saindo da leitura e encaminhando para a meditação. Não é isso? Você Uhum. consegue ver isso, né? Sim. Eu vou lendo, entendendo cada palavra, vou ligando, e isso já é um caminho de meditação, até o ponto que a gente chegou agora no final da aula, de, com a palavra renúncia, a gente ter uma espécie de contemplação do todo, uma intuição da ideia geral que está por trás aqui, né? Mas não é uma ideia geral que eu captei, que foi um fruto de... É um chute que eu dei quando eu li o poema. Foi um fruto de uma reflexão profunda sobre o poema, certo? Delvar, pode falar. Remy, Sim. a respeito dos poemas, quanto mais antigo, mais eles têm ligação ao latim? Quanto mais o que você falou? Os poemas mais antigos, Ah, né? sim. Com Eles têm mais certeza. ligação ao latim, né? Sim, com certeza. Eles são mais bem construídos, bem pensados. E aí a gente precisa mais do latim para interpretar também, né? Exato. Uhum. E aí, o que chama atenção também aqui, que tudo, todos os estrofes ali mostra, liga, né? Faz uma ligação a uma palavra só que é o título, né? Renúncia. Exatamente. Exatamente. Isso eu achei também É muito. como E se... todas elas levam à renúncia. É muito Isso. legal. É como se, olha só, olha que interessante, né? Isso é muito, muito legal. A frase que o Fábio colocou aí, a passagem bíblica, né? Renuncia a si mesmo. Tá? A gente tem uma ideia vaga do que é renunciar a si mesmo. A gente, quando começou a estudar o poema, pesquisou no dicionário o que é renunciar.
Mas o poeta quis fazer o quê? Talvez para ele, na experiência dele, a ideia de renúncia é algo tão vivo, tão profundo, que o único meio que o poeta achou para contar para a gente, para passar um pouquinho para a gente da experiência que ele tem da renúncia, é escrevendo esse poema aqui. Então, olha como a linguagem tem esse poder, né? É muito maior do que simplesmente ir lá e ver o sentido dicionarizado da palavra renúncia. Isso é só o início. Quando eu pego a poesia agora e assimilo ela na minha alma, eu tenho agora todo um condensado de experiências que antes era do poeta e agora é minha, né? Imaginativamente, da ideia da renúncia. Então, a gente pode até criar o hábito de toda vez que eu perceber uma dor e a tendência de reclamar, lembrar desse poema, né? Lembrar daquilo que mais me tocou nesse poema. Lembrar da meditação que vocês fizeram ou da meditação que eu conduzi aqui, aquele ponto que mais falou com vocês. Tudo isso vai ajudar. Certo? Esse é o caminho, inclusive, gente, que o próprio Cristo usou com os apóstolos. O Cristo não dizia as coisas de maneira dicionarizada. O que ele fazia? Ele contava uma parábola e falava assim, agora vocês vão meditar sobre isso aí. Aí o discípulo meditava e ia lá, Jesus, explica pra gente essa parábola, a gente não entendeu direito. Aí Jesus explicava. Ele falava, olha, para vocês aqui eu vou revelar. Para os outros que não me procuraram, eles não vão entender, nunca, porque eles não meditaram. Vocês meditaram, então eu vou explicar para vocês o que é. E aí ele fazia analogamente ao que eu estou fazendo aqui, né? Eu pedi para vocês meditarem, fazerem todo o trabalho, e agora eu estou fazendo a minha parte, que é explicando aqui, conduzindo uma meditação, uma explicação, para que vocês possam assimilar isso mais profundo, né? No fundo, o que eu estou fazendo aqui é desvelando uma verdade de fé que está por trás desse poema aqui, para que vocês vejam, contemplem essa verdade. Você está decodificando. Isso, exatamente. Né? Tirando o código, né? Aquilo que está em volta, né? Desvelando, decodificando, para vocês contemplem a verdade. Isso aqui é educação clássica. Né? Isso aqui que deveria ser feito com os nossos filhos, é o que deveria ser feito nas escolas católicas, né? Infelizmente a gente está longe disso, nós não passamos por isso, e estamos aqui agora no curso justamente para correr atrás desse prejuízo, certo? Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Qualquer dúvida, quem estiver assistindo este vídeo, né, depois, ou mesmo vocês aí que talvez não fizeram todo o trabalho antes da aula, bom, podem até fazer, podem retomar esse texto aqui, sim, mas já tentem passar para o próximo, porque o mais importante é o trabalho que é feito antes, tá? Sim. O trabalho que é feito antes. Já vai mandar a próxima, né? Já, vou ver se eu mando agora, já, hoje. Para amanhã vocês já começarem. Isso, feriado, hein? Bom. Certo. Então vamos rezar para a gente poder encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, boa noite a todos.